No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Governo da Índia libera exportação da vacina da AstraZeneca ao Brasil após uma semana de indefinições. Incêndio em prédio do Instituto Serum, que fabrica as vacinas na Índia, mata 5 pessoas, mas não compromete a produção de imunizantes contra a Covid-19. Ordem dos Advogados do Brasil denuncia governo Bolsonaro, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, por omissão no combate à pandemia. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 22 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Os sucessivos episódios da tragédia que é a gestão de Jair Bolsonaro têm um protagonista muito comum. Um oficial das Forças Armadas ocupante de algum cargo no primeiro escalão do governo. E o que aparece com destaque nos últimos tempos é o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Eu vou passar a leitura de um artigo da jornalista Cora Ronay, publicada na última quinta-feira pelo jornal o Globo, onde ela fala a respeito da postura das Forças Armadas diante do caos provocado pela Covid-19, que tem a assinatura de Pazuello. O título do texto é O Silêncio Cúmplice dos Generais. A Academia Militar das Agulhas Negras é uma escola de ensino superior do Exército Brasileiro. Copiei essa frase da Wikipedia para não errar na definição. Ensino superior. Lá se formam os oficiais de carreira das armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações, do quadro de material bélico e do serviço de intendência do Exército. Não é qualquer um que tem acesso à AMAN. Jovens militares entre 17 e 22 anos têm que prestar concurso público para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde passam um ano antes de ser admitidos. O ensino é puxado. Só no primeiro ano, por exemplo, os alunos têm que aprender idiomas estrangeiros, economia, estatística, filosofia, introdução à pesquisa científica, informática, língua portuguesa, técnicas militares e química, entre aulas de tiro e de treinamento físico. Eles têm ainda aulas de Direito e Psicologia no segundo ano e Metodologia do Ensino Superior no terceiro, e concluem os estudos com Direito Administrativo e Relações Internacionais, entre muitas e muitas matérias de cunho especializado. Eu não conhecia os detalhes desse currículo até consultar a Wikipedia, mas, como todo mundo, conhecia a fama da AMAN, tida por formadora de pessoas disciplinadas e com bons conhecimentos técnicos. Como os militares tiveram o bom senso de se manterem low profile depois da ditadura, muitos brasileiros passaram a acreditar no preparo dos seus generais. Eles podem não ser democráticos, ninguém que obedece hierarquia às cegas é inteiramente democrático, mas imaginava-se que seriam bem preparados. Bolsonaro é egresso da Academia Militar das Agulhas Negras, mas não teve sucesso como militar. Não mancha a imagem das Forças Armadas diretamente porque elas tiveram a sorte, ou o bom senso, advergências, de livrar-se dele a tempo. Imediatamente, porém, os danos feitos pela sua eleição são incalculáveis. Cada vez que um general alçado à administração pública se revela incompetente ou dá declarações fora de propósito, ajuda a destruir mais um pouco a reputação que as Forças Armadas levaram tantas décadas para recuperar.
Nenhum estrago, porém, se compara ao general Eduardo Pazuello, o especialista em logística que garantiu a pior resposta possível à pandemia e que garante ao governo o vexame diário de ver os números da contaminação e da mortalidade divulgados por um consórcio de empresas jornalísticas, já que nos dados oficiais é impossível confiar. Ele é a desmoralização concreta das FFAA, um homem que não se envergonha de faltar com a verdade, um estrategista incapaz de fazer uma simples licitação pública para comprar seringas, um ministro da Saúde que até agora não entendeu o que está acontecendo, um general que derruba sozinho o mito da boa preparação dos oficiais superiores do Exército Brasileiro. Não é que não dê para se imaginar como chegou ao ministério. O fraco do presidente por pessoas inadequadas é bem conhecido. Num governo que tem Ricardo Salles no meio ambiente e Ernesto Araújo nas relações exteriores, Eduardo Pazuello faz todo sentido na saúde. O que não dá para imaginar é como chegou ao generalato. É duro constatar que, enquanto brasileiros morrem asfixiados pela sua incompetência, seus colegas de farda observam calados. Tomem tenência, senhores. Quem cala é cúmplice. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Juliano Medeiros, bom dia! Bom dia, Anderson. Prazer estar mais uma vez aqui no Faixa Livre com vocês, analisando aí a situação do país. Juliano, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Juliano, a tragédia provocada pela Covid-19 no país, matando até aqui mais de 210 mil brasileiros, tem a assinatura do presidente Jair Bolsonaro e de seu projeto genocida. Já não resta a menor dúvida disso. Enquanto as mortes se ampliam e falta oxigênio no Amazonas, o governo federal segue fazendo propaganda e recomendando o uso de medicamentos para o tratamento precoce do novo coronavírus, algo que nenhuma entidade médica atesta. Isso sem falar na situação econômica e social da nossa população, sem emprego, sem auxílio emergencial e sem esperança de dias melhores. Eu queria começar com uma análise sua, Juliano, para o quadro calamitoso que nós temos no Brasil de Jair Bolsonaro. De fato, a situação é gravíssima, né? Nós temos denunciado em todos os espaços, no parlamento, na imprensa, mesmo em nível internacional, nós já entramos com
pedidos para investigar o Bolsonaro, desde a OMS até o Tribunal Penal Internacional, passando pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque ele precisa ser responsabilizado. Não é possível que, diante da gestão trágica com a qual o governo Bolsonaro tratou a pandemia, não haja nenhum tipo de responsabilização. É claro que nesse momento há aí um pacto entre as instituições e mesmo entre setores da política que hoje compõem o governo Bolsonaro, uma parte do Centrão, por exemplo, o chamado Centrão, a velha direita brasileira, que hoje tem até ministério no governo Bolsonaro, e esse pacto até aqui tem interditado a possibilidade de uma responsabilização política e mesmo criminal do Jair Bolsonaro e do seu governo. Mas não há sombra de dúvida de que este governo é responsável também pela tragédia que nós estamos vivendo. Além dos mais de 210 mil vítimas fatais que nós já temos no país, tem uma situação completamente caótica na economia. O país precisa ser reconstruído. Nesse momento, com o fim do auxílio emergencial, 7 milhões de brasileiros e brasileiras voltaram a viver abaixo da linha da pobreza, o que é um país que já tem um contingente enorme de pessoas absolutamente desassistidas de qualquer amparo do Estado. É gravíssimo, né? Uma medida que beira a crueldade, né? Tirar o auxílio emergencial, quando se sabe que a economia do país ainda não foi restabelecida. Você tem aí uma perspectiva de ter uma retração da economia esse ano de 4 a 5%, ou seja, a economia brasileira vai ter um decréscimo na sua capacidade de produção de quase 5%, essas são as estimativas aí dos diversos analistas do mercado, né? Além do desemprego, que se ampliou na pandemia junto com a informalidade, resultado da reforma trabalhista, da lei das terceirizações, ou seja, das medidas que foram aprovadas durante o governo Temer. Então a situação ela é gravíssima, a crise social chegou a patamares realmente muito profundos, e isso se reflete também na aprovação do governo. Quer dizer, nos últimos dias começaram a sair as primeiras pesquisas que apontam já uma queda na aprovação do governo Jair Bolsonaro, ampliando o impasse que nós vivemos todo o ano de 2020, de um governo com apoio minoritário na sociedade e com as instituições se negando a agir. Por exemplo, a Câmara dos Deputados se negando a abrir o processo de impeachment, o TSE se negando a julgar as ações que apontam os crimes cometidos por Bolsonaro e Mourão no processo eleitoral e que poderiam redundar numa cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, para nós, de longe, a melhor solução. Até mesmo o STF, que embora tenha contido certos arroubos autoritários do governo Bolsonaro, não tomou todas as medidas possíveis para poder abreviar esse pesadelo que o povo brasileiro vive, né? Então a situação continua sendo gravíssima e exige dos partidos de oposição, dos movimentos sociais, dos setores democráticos da sociedade brasileira, a manutenção da pressão, né, da cobrança, ou seja, uma mobilização permanente para abreviar esse pesadelo que nós estamos vivendo aí, que de fato é uma realidade. É claro que a vacina traz um alento, traz uma esperança, a promessa de muitos economistas do próprio governo de que a economia vai ter uma retomada, de que as coisas vão melhorar, mas as perspectivas não apontam isso. A situação é gravíssima no Brasil, a desigualdade social continua sendo nosso principal gargalo, nosso principal problema, e eu não tenho dúvida de que vai ser preciso muito trabalho para reconstruir esse país. Você acredita que essa vacinação contra a Covid-19 no país vai se realizar com a urgência que a gente precisa, Juliano? O Bolsonaro e seus asseclas vivem criticando a China, o país que produz mais insumos hospitalares do mundo e especialmente a matéria-prima para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan e da própria vacina da AstraZeneca pela Fiocruz. Nós temos essa polêmica em torno da importação do IFA, que é o princípio ativo da vacina lá do país asiático. Parece que a China fará o Brasil pagar a conta da pior maneira pelos absurdos propagados pelo bolsonarismo. Outra polêmica se deu em torno da liberação das doses do imunizante da AstraZeneca pelo governo indiano. Ou seja, os problemas se acumulam justamente por essa ideologização que temos na presidência da República, Juliano. Exatamente, quer dizer, o que nós vimos nos últimos 2 anos na política externa brasileira, comandada por um sujeito que é um fanático, né? O Ernesto Araújo, ele é um fanático, seguidor de teses absurdas, né? Contra o globalismo, contra aquilo que se pode chamar das conquistas básicas da civilização ocidental, os direitos das mulheres,
né, uma conscientização crescente da questão ambiental, da importância de preservar o meio ambiente como parte da preservação da própria espécie humana e, portanto, a luta contra o aquecimento global e outras mazelas no aspecto do meio ambiente, que o Silvio Ernesto Araújo é contra tudo isso. Ele é um negacionista das teses que, de alguma forma, foram se consolidando no pensamento ocidental em torno da ideia de que é preciso ter uma melhor gestão dos recursos naturais, é preciso viver a partir da tolerância e da incorporação plena das diversas formas de vida da sociedade. Então, um sujeito que, portanto, é xenofóbico, é racista, professa uma compreensão das relações internacionais que é encontrada em certas seitas de extrema direita. Portanto, o resultado do que nós estamos vivendo agora, essa crise diplomática com a China, a dificuldade de resolver a compra das vacinas com a Índia, o isolamento absoluto do Brasil, por exemplo, na crise que viveu agora recentemente os Estados Unidos com a invasão do Capitólio. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que não rechaçou prontamente o que aconteceu lá e que só essa semana reconheceu de fato a vitória do Joe Biden, candidato democrata nas eleições americanas. Esse conjunto de elementos que formam aí a visão da diplomacia brasileira nesse momento, ou pelo menos não da diplomacia, porque a diplomacia brasileira tem muita gente séria, mas do ministro das Relações Exteriores, transformaram o Brasil num pária internacional, ou seja, num país com quem ninguém quer se relacionar, com quem ninguém quer ter boas relações. É uma situação gravíssima e que certamente vai impactar também a chegada dos insumos necessários para a vacinação. A vacinação é uma grande conquista da ciência, do Brasil, do povo brasileiro, e é uma grande derrota do governo Jair Bolsonaro. Uma derrota simbólica, obviamente, porque eles continuam aí falando do tratamento precoce. Certamente nós vamos ter oportunidade de abordar esse tema ao longo da nossa conversa aqui. Mas o que traz de fato aí a vacina é também um alento, uma esperança, ou seja, uma sensação de que é possível superar a pandemia, voltar a colocar a gente na rua, e eu acho que vai ser um elemento fundamental. É claro que a imunização da sociedade como um todo vai levar bastante tempo, né? Alguns especialistas aí têm falado de todo o ano de 2021 até que a gente tenha um nível de imunização razoável, portanto não é possível abrir mão das medidas de isolamento social, uso de máscara, álcool em gel. O ideal seria que o governo tivesse garantindo as condições para que mais gente pudesse ficar em casa. Sem auxílio emergencial, as pessoas estão na rua, estão tentando buscar seu sustento, sobreviver. Então, naturalmente, somado aí a um relaxamento dos cuidados e mesmo das medidas de combate às aglomerações, vamos chamar assim, que os governos municipais poderiam tomar e não estão tomando por conta da pressão da economia, etc. Por tudo isso, nós temos um cenário bastante preocupante. Os casos aumentaram agora no começo do ano, né? Nós chegamos aí a ter 1.500 mortes por dia, coisa que não havia acontecido em 2020. Então, é uma situação muito grave. A imunização é um alento, é uma esperança que vem, é a vitória da ciência contra o atraso, o obscurantismo, mas ela não resolve instantaneamente os nossos problemas. Na verdade, a saída para resolver a crise no Brasil, de fato, está na política, e a política se resolve com pressão, e a pressão necessitaria de mobilização de rua, o que não é possível fazer sem uma mínima imunização da população para não colocar as pessoas em risco, né? Mas me parece que, independente disso, é uma notícia muito positiva. Por falar em vacina e coronavírus, Juliano, vocês do PSOL apresentaram um aditivo a uma ADPF que está sob responsabilidade do ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal, para que a Corte determine a proibição do governo federal veicular qualquer informação que propague, induza ou incentive o uso de medicamentos sem comprovação científica como forma de tratamento precoce contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina, a nitazoxanida e a ivermectina. Essa é uma iniciativa muito importante, Juliano. Nós conversamos aqui no programa essa semana com um médico pneumologista que atende lá em Manaus, e ele contou sobre o drama que estão passando na cidade, enquanto o Ministério da Saúde recomenda remédios sem qualquer comprovação, enganando a população e colocando as pessoas contra os profissionais de saúde responsáveis, que não dão ouvidos a esse absurdo propagado pelo bolsonarismo. Exatamente. Nós entramos com essa ação, na verdade está no âmbito da
a DPF 756, que também é de autoria do PSOL, e é uma DPF importante. A partir dela, o ministro Lewandowski, que é o relator, tem tomado uma série de iniciativas no sentido de cobrar o governo Bolsonaro iniciativas concretas para o combate à pandemia. Dentro dessa DPF, como nós somos autores, a gente fez só pedidos adicionais, né? E pedimos 3 coisas. Primeiro, que seja iniciada imediatamente uma campanha nacional de conscientização dos benefícios da vacina. Há um processo aí chamado de hesitação vacinal, né? Os especialistas da área chamam de hesitação vacinal. São elementos que vão colocando dúvidas sobre a necessidade da vacinação. Isso vai se espalhando nos grupos de WhatsApp, enfim, dúvidas que vão sendo também estimuladas por grupos bolsonaristas, né? Que são contra a vacina, que é uma coisa absurda. A vacina que já salvou tantas vidas no Brasil, as diversas vacinas contra diversas epidemias, né, enfermidades, mas isso existe. Então, para nós é muito importante que haja imediatamente uma campanha de conscientização dos benefícios da vacinação. Isso já estava na decisão do Lewandowski lá atrás, mas não foi implementado. Então, o primeiro pedido é que isso seja implementado imediatamente. O segundo pedido que a gente faz é que seja retirado de todos os portais do Ministério, de todas as manifestações do governo federal, do Ministério da Saúde, qualquer referência à ideia de tratamento precoce. Não há tratamento precoce para o coronavírus. Não há nenhum medicamento com eficácia comprovada, ou melhor, há medicamentos com ineficácia já comprovada contra o coronavírus, não podem ser receitados, isso é absurdo. E o terceiro pedido é exatamente que os protocolos do Ministério da Saúde que estimulam o uso desses medicamentos sejam imediatamente suspensos. Bom, foi descoberto essa semana algo estarrecedor, que o aplicativo do Ministério da Saúde, que é utilizado por profissionais de saúde em todo o Brasil, ele tem um viés que sempre, no fim das contas, recomenda o uso de cloroquina. Um jornalista fez um teste, colocou lá os sintomas de um bebê, os sintomas como constipação, dor de barriga, enfim, colocou no aplicativo essas características de um bebê recém-nascido, e o aplicativo recomenda cloroquina. Ou seja, há aí uma disposição consciente do governo de distribuir medicamentos sem nenhuma eficácia, para criar uma sensação de que o governo fez alguma coisa, de que tomou alguma atitude e de que o tratamento precoce, como claro, a maior parte das pessoas acaba se recuperando do coronavírus, que o tratamento precoce, entre aspas, ou seja, o uso desses medicamentos sem eficácia comprovada, eles têm algum efeito, enfim, têm alguma eficácia. Então é algo muito grave, é muito sério, e eu diria que isso talvez entre todos os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro já cometeu, o seu governo já cometeram, desde a interferência na Polícia Federal, passando pelas ameaças ao Supremo, passando por estimular manifestações antidemocráticas e golpistas, eu diria que essa é talvez a mais grave ação do governo Bolsonaro, o crime mais absurdo, que é recomendar o uso de medicamentos sem nenhuma eficácia comprovada, conscientemente, a uma quantidade enorme da população. Então, essa nossa ação vem no sentido exatamente de conter essa barbaridade que o governo Bolsonaro tem feito. Eu posso estar muito enganado, Juliano, mas me parece que, somando-se a tudo isso que nós já citamos, há também um preconceito muito claro do presidente da República em relação ao pessoal da região norte. Recentemente tivemos aquela situação absurda que foi o colapso na distribuição de energia elétrica no Amapá. A maioria das cidades do estado ficou por 3 semanas sem luz. Tiveram até que postergar as eleições municipais na capital Macapá. Agora, essa situação caótica de falta de oxigênio para os hospitais no Amazonas. As pessoas estão morrendo asfixiadas, Juliano. Será que esse tipo de coisa aconteceria lá em Brasília, no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Eu duvido, Juliana. Não há dúvida de que há um preconceito. Eu sempre digo que Bolsonaro já deu tantas manifestações, tantas provas de que odeia o povo brasileiro, de que odeia os mais pobres, de que odeia aqueles que mais precisam. E não é só através das ações, quando ele corta o auxílio emergencial, por exemplo, ou quando ele abre uma frente de batalha contra o benefício e prestação continuada, ou quando ele faz a reforma da Previdência para prejudicar os nossos idosos, os nossos aposentados. Não é só através de ações de governo, é toda vez que ele fala, que ele se manifesta, que ele se expressa sobre a situação do nosso povo. Não há só falta de empatia, falta de preocupação, falta de cuidado. Há também um profundo mal-estar nas palavras do Bolsonaro sempre que ele tem que se referir aos mais pobres, ao povo brasileiro. Vocês lembram aqui as manifestações dele em relação aos quilombolas, a forma jocosa, preconceituosa, odienta
com a qual ele trata os quilombolas naquela fala que ficou famosa durante a campanha presidencial de 2018. A forma como ele foi já mais de uma vez desrespeitoso com os habitantes, os brasileiros que vivem no Nordeste do país, e agora no Norte também. E eu diria que esse preconceito, esse ódio aos pobres, esse ódio ao que seria chamado, entre aspas, muitas aspas, de periferia do país, né, como se Rio de Janeiro e São Paulo fossem o centro, esse preconceito não é só do Jair Bolsonaro. Imagine como a imprensa estaria tratando, a grande imprensa, né? Não faixa livre, obviamente, mas como a grande imprensa, os grandes veículos de comunicação, a Rede Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, né, o jornal O Globo, as grandes emissoras de TV, estariam tratando o apagão do Amapá caso ele tivesse acontecido em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná. Então há também claro, um preconceito enorme. As cenas do Amazonas, por exemplo, são estarrecedoras. Em qualquer outro lugar do país, talvez tivesse gerado um movimento espontâneo de revolta da população. Mas está lá, está distante. Então, para muita gente, isso acaba sendo algo que não aparece, o que é muito triste. Né? O PSOL tem um trabalho nessa região do país, né? Já governou Macapá, capital do Amapá, agora governa Belém do Pará. Né? Temos um trabalho também todos os estados, no Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, enfim, nos estados da região norte, o pessoal tem uma presença grande, uma presença forte, e nos chama muita atenção. Eu que vou muito para essa região, como que o Brasil desconhece, e mais do que desconhece, como o restante do Brasil, ele muitas vezes se desinteressa pelo que acontece nesses estados, né? Particularmente, eu diria até que o Pará e o Amazonas são estados muito grandes, muito simbólicos, né? Por serem os estados que têm no seu território a maior parte da Amazônia, mas se você pensar Roraima, Rondônia, Amapá, mesmo o Acre, são estados que estão sempre fora do radar, né, da imprensa, dos pesquisadores, dos formadores de opinião, né? E é uma população trabalhadora, uma população que busca desenvolver essa região do país da forma que pode, e a forma como o governo Bolsonaro e outros governos olham para essa parte do país é realmente inaceitável. E eu acho que é mais um elemento aí para a gente adicionar na forma como, para compreender inclusive como a extrema-direita pensa o Brasil hoje. Juliano, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou uma nota na última terça-feira que preocupou muita gente. Em resposta a cobranças pelo impeachment do Jair Bolsonaro, ele afirmou que cabe ao Poder Legislativo julgar, abre aspas, eventuais ilícitos que importem em responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos poderes da República, fecha aspas, em meio à pandemia do novo coronavírus. Destacou a necessidade de temperança e prudência em prol da estabilidade institucional e fez um alerta, abre aspas, o estado de calamidade pública é a antessala do estado de defesa, fecha aspas. Foi esse trecho que chamou a atenção de todo mundo, Juliano. Muita gente interpretou isso como uma ameaça do PGR, bolsonarista de carteirinha, à ordem democrática, já que no estado de defesa, uma série de garantias constitucionais e liberdades individuais são cassadas pelo presidente para o restabelecimento de uma suposta ordem pública. Como é que vocês do PSOL viram essa nota do Augusto Aras, Juliano? Nós também vimos com preocupação, não há dúvida de que mostra que o Procurador-Geral da República também tem uma compreensão das relações institucionais, dos ritos democráticos, que se coaduna com a perspectiva autoritária do Bolsonaro. Obviamente, a estabilidade democrática não depende única e exclusivamente da ausência de conflito social. O conflito social, pelo contrário, ele é parte da evolução das sociedades, das transformações positivas que acabam sendo incorporadas gradualmente nas diversas sociedades. É uma visão absolutamente reacionária, essa é a palavra, uma visão reacionária do processo histórico e das tensões que são naturais numa democracia. Então, se você trata as tensões da democracia, as lutas que se travam a favor de uma ou de outra saída diante de uma crise como a que o país vive, como antessala do estado de emergência, ou, portanto, antessala de uma intervenção militar, ou antessala de um processo de introdução da força como elemento
estabilizador do país, na verdade você está se associando a uma visão reacionária da história, das instituições e do poder. Então é muito grave o que disse o Augusto Aras. Mas eu, sem relativizar de modo algum o que ele disse, queria também colocar isso no seu devido lugar. Quem é o Augusto Aras e o que é a PGR dentro desse quadro de crise que nós vivemos? É claro que a PGR tem prerrogativas muito importantes, inclusive, de abrir procedimentos de investigação contra o presidente da República e membros do seu governo. Mas o Augusto Aras, já não a primeira vez, é adepto das bravatas, né? Então, e muita gente no governo Bolsonaro, sempre que se sente acuado, e não só dentro do governo, fora do governo também, como é o caso da PGR, toda vez que se sentem acuados, acabam recorrendo a esse tipo de ameaça velada, sutil, nas entrelinhas das suas notas de repúdio ou das suas notas públicas. Então não chega a me surpreender. E eu diria que eu levaria a sério, é óbvio, não se pode baixar a guarda, mas eu não tomaria o Augusto Aras como um representante de qualquer movimento que objetivamente possa introduzir esse elemento de força autoritário na crise que o Brasil vive. Quem pode fazer isso é o presidente da República, são as Forças Armadas. O Augusto Aras não tem nenhuma condição de ser um ator decisivo nesta crise, no desenrolar desta crise que nós estamos vivendo. Mesmo sendo bolsonarista, pode ser adepto de saídas autoritárias, não tenho dúvida de que seja, mas para mim é mais uma bravata de um bolsonarista que objetivamente não tem os instrumentos para fazer valer as suas opiniões autoritárias e reacionárias. Por conta de todas essas questões, Juliano, você e presidentes de outros partidos de oposição ao governo escreveram uma carta aberta aos presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, cobrando uma ação firme do Congresso contra essa tragédia que atinge o nosso país. Vocês citam especialmente 5 pontos. O primeiro seria o socorro imediato aos profissionais de saúde e à população do Amazonas por conta dessa crise provocada pela Covid no estado. Depois, o planejamento e a execução da campanha nacional de vacinação com a devida seriedade em todo o território nacional. A aprovação do auxílio emergencial às famílias afetadas economicamente pela pandemia, a avaliação de demais medidas econômicas e sociais para proteger a população e a convocação do ministro da Saúde e demais autoridades federais da área para que prestem contas desses desmandos que nós temos visto. Como é que esse documento foi recebido tanto pelo Rodrigo Maia como pelo Davi Alcolumbre? E você acredita que eles vão tomar alguma iniciativa a partir dessa carta aberta, Juliano? Foi mais uma iniciativa entre tantas iniciativas que nós temos tomado. Hoje está sendo divulgada uma outra nota também, exigindo imediatamente a abertura do processo de impeachment. Enfim, a oposição, apesar de eventuais divergências táticas que se pode ter, em particular agora isso tem se revelado na eleição para a presidência da Câmara, nós vamos falar disso depois, imagino eu. Apesar dessas diferenças táticas que nós temos, uns acreditam que é possível disputar uma parte do centrão para uma postura mais democrática, etc. Nós não estamos entre estes, achamos que já há provas mais do que suficientes de que a velha direita brasileira tem sido não aliada da oposição, mas aliada da estabilidade do governo Bolsonaro ao rejeitar a possibilidade da abertura do processo de impeachment. Mas independente dessas diferenças que agora se expressam na eleição para a presidência da Câmara e até mesmo do Senado, nós temos conseguido trabalhar junto. E no caso do PSOL em particular, nós temos, ao longo pelo menos desses últimos 3 anos que eu estou na presidência do partido, a gente tem tentado manter as melhores relações possíveis. É óbvio que de vez em quando a coisa esquenta um pouco mais, fica um pouco mais difícil, mas a gente acha que realmente é muito importante que nesse momento a gente coloque em primeiro plano as medidas de combate ao governo Bolsonaro, de proteção da vida e do emprego. E aí as diferenças que eu posso ter com o Carlos Lupe do PDT, com a Gleisi Hoffmann do PT, com o Carlos Sequeira do PSB ou a Luciana Santos do PCdoB, elas são absolutamente irrelevantes diante da importância que é
o nosso entendimento para cobrar essas medidas. Então, esse documento teve o propósito fundamental de pedir o fim do recesso, porque o recesso parlamentar está colocado aí, os deputados estão de férias, como se as coisas estivessem normais no Brasil. Como se a gente não tivesse, o recesso já tinha sido cancelado no meio do ano de 2020, tem um recesso ali no mês de junho, julho, aquele recesso foi cancelado para que a Câmara e o Senado continuassem trabalhando para aprovar medidas de proteção ao emprego, economia, vida, para que o dinheiro chegasse aos estados e municípios, que atrasou uma barbaridade a chegada desse dinheiro nesses outros entes da federação. E agora o recesso foi normalizado, como se o país estivesse saindo da crise, no momento em que nós temos 1.500 mortes por dia, onde a pandemia chega talvez no seu pior momento, e sem auxílio emergencial. Então é uma carta que nós enviamos, a gente preparou isso junto com os demais presidentes da oposição, líderes também, uma carta que pede o fim do recesso e a volta dos trabalhos para enfrentar exatamente essa pauta que você apresentou aqui. Não houve uma resposta por parte do Alcolumbre ou do Rodrigo Maia até agora, e acho que não vai haver. Hoje nós já estamos no dia 20 de janeiro, 21 de janeiro, e dentro de 10 dias já volta mesmo os trabalhos do Legislativo, o recesso vai ser já concluído, então acho pouco provável que o Davi Alcolumbre ou o Rodrigo Maia abreviem o recesso para a retomada dos trabalhos, o que mostra, mais uma vez, que nem Rodrigo Maia, nem Davi Alcolumbre estão verdadeiramente preocupados com a situação do povo brasileiro. As movimentações em torno do impeachment do Bolsonaro têm crescido em todo o país, Juliano. Já tivemos um ato suprapartidário no último domingo na Praça dos Três Poderes. Alguns partidos apresentaram um novo pedido de impeachment do presidente da República na semana passada. Aliás, esse é um movimento que vem crescendo também nas redes sociais. Que a saída do ex-capitão do Exército do comando do país é mais que necessária, não resta dúvida, Juliano. E crimes cometidos pelo presidente não faltam. Mas você acredita que esse Congresso, em sua maioria alinhado com os planos entreguistas do governo federal, vai aprovar o impeachment do Bolsonaro, especialmente em um ano pré-eleições presidenciais, Juliano? Como você disse, não há dúvida de que há crimes de responsabilidade suficientes, a gente mencionou alguns aqui já, para aprovação do impeachment. Agora, o impeachment ele é, ao mesmo tempo, uma bandeira, uma palavra de ordem, um elemento de agitação política, portanto, ele é uma agenda simbólica que coloca em movimento setores da sociedade que repudiam o governo, mas ele também é uma medida prática. Tá? Então, em termos da expressão mais política, mais simbólica do impeachment, eu acho que realmente não há dúvida de que hoje é a principal bandeira para abreviar o sofrimento do povo brasileiro. E, portanto, não só os partidos de oposição, movimentos sociais, mas começa a ganhar amplíssima adesão essa proposta. Eu estava vendo essa semana numa rede social uma apresentadora de TV que não tem trajetória de esquerda ou de alinhamento com os partidos de oposição, que tem um programa de receitas, de culinária na televisão, falando de impeachment. E isso começa a aparecer, pipocar no mundo da arte, no mundo da televisão, na intelectualidade, mesmo em setores mais conservadores, e vou dizer, inclusive no mercado. Tem gente no mercado que até agora apoiou o governo Bolsonaro de forma pragmática, entendendo que o Bolsonaro conseguiria fazer avançar as reformas neoliberais que o mercado exige, conseguiu passar a reforma da Previdência, mas o resto não conseguiu fazer praticamente nada, e mesmo a reforma da Previdência não foi aquela reforma da Previdência exatamente que o mercado queria, e há uma parte do mercado que começa já a pensar concretamente que Bolsonaro pode ser um empecilho para a aprovação das reformas e que, portanto, talvez a via de uma troca no comando do país poderia ser algo interessante mesmo para o mercado. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, simbólico, político, o impeachment se tornou a principal bandeira da oposição e daqueles, não só da oposição partidária, social, política, mas daqueles que já estão fartos do governo Bolsonaro e sabem que quanto antes ele for abreviado, melhor vai ser para poder reconstruir o país. Mas ele também é um processo legislativo, ele também é um instrumento constitucional que está na nossa Constituição Federal. E aí que a coisa fica complicada. Porque, em primeiro lugar, o impeachment ele não vai ser feito do dia para a noite, ele não é uma queda do governo, ele é um processo de retirada que leva
alguns meses, que envolve um processo jurídico-político na Câmara dos Deputados, né? E que, se bem sucedido, levaria Hamilton Mourão à presidência do país. Então, do ponto de vista prático, concreto, né, e é claro que eu estou entre aqueles que acham que qualquer um pode ser melhor que Jair Bolsonaro, né, então, portanto, não seria contra o impeachment apenas por saber que o governo acabaria se tornando o governo Hamilton Mourão, mas porque o processo que levaria a um impeachment não necessariamente levaria a uma superação da agenda bolsonarista. Então, além de defender o impeachment, é muito importante, é aí que eu quero chegar, além de defender o impeachment, é muito importante defender uma outra agenda. Ou seja, que esse monte de artistas, de celebridades, de pessoas que apoiaram o Bolsonaro e que agora pedem o impeachment, o façam, é muito positivo. Mas além disso, elas têm que pedir o impeachment e nós temos que trabalhar isso, temos que disputar isso, também para colocar uma outra agenda. Ou seja, defender o impeachment para manter as políticas de austeridade, para não entregar o auxílio emergencial, para não vacinar a população, de que serve? Então nós temos que defender o impeachment, a saída do Bolsonaro, mas junto com a defesa do impeachment, e impulsionar a defesa de uma outra agenda para o país. Que, óbvio, não vai ser a agenda do pessoal, a gente sabe, mas que seja pelo menos uma agenda de ampliação do investimento público, do gasto público, para proteger quem mais precisa. E isso não é uma recomendação do pessoal, é uma recomendação da OCDE, do FMI e do Banco Mundial, que em reunião no semestre passado orientaram os países, em particular as economias emergentes, para ampliarem o gasto público. Ou seja, mesmo as grandes instituições que são as fiadoras da austeridade, nesse momento estão dizendo, a austeridade mata e é preciso ampliar o gasto público. Então, impeachment já está ganhando força na sociedade essa bandeira. E a nós, da oposição de esquerda, cabe qualificar o debate do impeachment. Tirar Bolsonaro não é uma coisa que se faz da noite para o dia, isso leva alguns meses, e nesse processo de retirada também pautar uma nova agenda para o país. Por que os partidos de oposição não atuam de maneira mais contundente em torno desse impeachment do Bolsonaro, Juliano? Essa é uma crítica recorrente que nós ouvimos aqui no programa, a falta de uma ação incisiva da esquerda contra o bolsonarismo e essa ameaça de ditadura que ganhou força depois daqueles episódios que vimos nos Estados Unidos. O nosso presidente ameaça dia após dia a ordem democrática e as tais instituições, que dizem que funcionam de maneira plena, assistem de camarote a esses discursos ameaçadores. Bom, vamos lá, eu não concordo que a oposição não age de forma contundente. Claro que eu acho que há diferenças na oposição. Há partidos que, digamos, cobram menos, até porque fazem parte do bloco do Rodrigo Maia, não nessa eleição, mas há muito tempo, né, que são parte do bloco que hoje governa a Câmara dos Deputados. E há partidos que cobram mais, onde, felizmente, eu incluo o PSOL, talvez seja o partido que mais tem feito provocações às instituições para que haja algum tipo de reação. Mas eu não vejo que tipo de ação adicional os partidos de oposição poderiam fazer no meio de uma pandemia. A não ser que alguém defenda que o PSOL e os demais partidos de oposição convoquem manifestações para gerar grandes aglomerações num contexto em que há 1.500 mortes por dia no Brasil. Ou seja, fazer exatamente o que os playboys de São Miguel do Gostoso, da Pipa, de outras partes do país estavam fazendo no final do ano, aglomerando para contaminar mais gente. Nós temos responsabilidade. Nesse momento não é possível. A gente chamou manifestações no mês ali de julho, quando a pandemia começou a dar sinais de queda, mas nesse momento não há condições de chamar mobilizações de rua. E o grande adicional, o grande elemento com o qual a oposição poderia colaborar através dos movimentos sociais seria exatamente na convocação de mobilizações de rua. Não sendo possível chamar essas mobilizações, ou considerando que não é adequado fazê-lo agora, o que mais a oposição pode fazer além do que nós estamos fazendo? Então eu entendo a angústia das pessoas, entendo que elas estejam ansiosas, que elas estejam querendo algum tipo de medida mais enérgica, né? Mas acho absolutamente injusto fazer qualquer tipo de análise que diga que a oposição não está fazendo nada. Pelo contrário, a oposição passa, e aí, incluindo o PSOL e outros partidos, passa 24 horas por dia pensando como fazer para poder garantir que chegue ao auxílio emergencial, para garantir que o recurso chegue aos estados e municípios, para garantir que o crédito seja liberado para pequenos e microempreendedores,
para responsabilizar judicialmente o Bolsonaro pelos absurdos que tem dito. Então acho que não é uma análise justa. Isso já apareceu aqui em outras entrevistas aqui no nosso programa e eu entendo que é uma angústia legítima, mas que não corresponde à realidade. Assim como eu não acho que corresponde à realidade que o Bolsonaro está preparando um golpe. Vou ser muito honesto aqui, eu acho que ele é um autoritário, ele é um protofascista, ele, se tivesse condições de fechar o regime político, fecharia, mas ele não tem hoje nenhuma condição de fazer isso. Não tem as condições políticas de fazer isso. Bolsonaro é o sujeito de bravatas, como ficou evidente agora no episódio da vacina, onde disse que não ia comprar vacina nenhuma da China, que isso era um absurdo e que agora está aqui desesperado, correndo atrás da China para conseguir o princípio ativo lá e resolver o problema da produção da vacina no Brasil. É um bravateiro, Jair Bolsonaro. Não tem correlação de forças hoje na sociedade brasileira para um fechamento do regime. Alguém que é apoiado por 35% não tem condições, não tem força política, não tem força institucional, nem mesmo entre os militares, para viabilizar uma ditadura. E cada vez que a gente reproduz isso, nós estamos reforçando uma certa histeria na esquerda, nos progressistas, de que o Bolsonaro está prestes a dar um golpe e que, portanto, nós não podemos fazer muito barulho, ou que nós temos que buscar o centrão, ou que nós temos que buscar a velha direita e pedir a eles um pouco mais de ponderação, de razoabilidade. Acho que está errado isso. Pelo contrário, é preciso elevar a temperatura. O Bolsonaro não tem força para dar um golpe e, portanto, é importante elevar a temperatura, né, para, no caso da esquerda, vergar a vara o máximo possível para que os setores mais moderados possam vir também para uma agenda de mudanças profundas. Agora, essas eleições no Congresso no início de fevereiro, Juliano, em especial na Câmara, são de enorme importância para o nosso país. Houve muita discussão no PSOL em torno do que fazer diante de um cenário onde a maior parte da oposição optou pelo apoio ao candidato do Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, do MDB, em uma tentativa de enfraquecer o bolsonarista Arthur Lira, do Progressistas, e barganhar algumas matérias lá no parlamento. Uma fração dos deputados do PSOL votou a favor dessa iniciativa, mas uma parcela defendia o lançamento de uma candidatura genuinamente de esquerda para se opor aos dois principais postulantes, que são farinha do mesmo saco, essa é a grande verdade. E essa vertente acabou vencedora no partido. Vocês estão lançando o nome da deputada Luísa Erundina para concorrer à presidência da Câmara. Eu gostaria que você dissesse aqui pra gente, Juliano, o que representa essa candidatura da Luísa Erundina nesse cenário que nós temos. Ela não pode favorecer o candidato do Bolsonaro, já que os votos ficariam dissipados e poderia acontecer uma vitória em primeiro turno do Arthur Lira? A candidatura da Luísa Erundina é a garantia de que a esquerda vai ter voz no processo de eleição para a mesa da Câmara dos Deputados. Se a Erundina não fosse candidata, temas como impeachment, revogação do teto de gastos, reversão das medidas aprovadas pelo governo golpista do Michel Temer, como a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a revisão da exploração do marco legal do pré-sal, essas medidas todas que precisam ser revistas, precisam ser enfrentadas, estariam ausentes do debate para a presidência da Câmara. Aí alguém pode dizer, mas é só a eleição para uma mesa, enfim, é uma questão administrativa. Isso é verdadeiro quando se trata talvez de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara de Vereadores, mas aqui nós estamos falando do Legislativo Nacional, da Câmara dos Deputados do Brasil, que tem a prerrogativa de abrir o impeachment, que define as grandes orientações para a produção legislativa no país. Então não é razoável que a esquerda abra mão de ter a sua voz no primeiro turno, pelo menos para fazer esse debate. Ou no segundo turno, eu sei que é muito difícil a minha querida Luísa Erundina passar para o segundo turno, vai se fazer uma redução de danos, vai votar no Baleia Rossi contra o Lira, mas seria muito negativo uma adesão logo de cara ao golpista Baleia Rossi, especialmente porque isso antevê debates mais complexos que estão aí colocados para 2022. De uma aliança com a centro-direita, na perspectiva de fazer um grande bloco democrático, ou, entre aspas, uma frente ampla, para entregar para a velha direita a saída da crise que nós estamos vivendo. Uma direita que não tem nenhuma condição de enfrentar essa crise, exatamente porque tem sido fiadora das medidas ultraliberais que são apresentadas e defendidas pelo Paulo Guedes, pelo governo Bolsonaro. Então não dá para a gente abrir mão de falar o que a gente pensa para entregar para o Baleia Rossi a prerrogativa de ser o grande defensor da democracia, para a gente não dá. E esse argumento que tem sido difundido por algumas lideranças da oposição, de que isso ajudaria o Lira, é absolutamente falso. É uma eleição de 2 turnos. O Lira, para vencer essa eleição no primeiro turno,
No segundo turno vai ter os votos do pessoal contra ele. Mas no primeiro turno, para vencer a eleição no primeiro turno, precisa ter maioria absoluta. Ou seja, tem que ter 257 votos. Portanto, mesmo que o pessoal apoiasse o Baleia Rossi, se o Lira tiver os 257 votos, isso vai ser independente do pessoal. Ou seja, se a gente tem candidatura própria ou apoia o Baleia, não faz diferença alguma desse ponto de vista, do ponto de vista matemático. Porque se ele tiver a maioria absoluta, ele vai ter 100 os votos do pessoal. Certo? Nenhum deputado do pessoal vai votar no Lira. Diferente do PT, do PSB, do PDT, todos esses partidos têm parte das suas bancadas votando no Lira. E eu queria ver essa disposição toda que existe hoje na oposição para cobrar o pessoal pela sua coerência de defender suas ideias no primeiro turno. Eu queria ver essa disposição toda para cobrar os deputados do PT, do PSB, do PDT que vão votar no Arthur Lira, o candidato do Bolsonaro no primeiro turno. E você acredita ser possível, Juliano, uma candidatura unificada de esquerda para concorrer à presidência em 2022? O João Dória e o Jair Bolsonaro politizaram essa questão da vacina e o governador de São Paulo saiu na frente na disputa. Só que eu não vejo nenhuma movimentação no campo progressista para rivalizar com esses dois. As eleições já são no ano que vem, Juliano. Será que a esquerda ficará só no discurso da unidade mais uma vez? Olha, nós vamos trabalhar para isso, né? Há muitas diferenças na oposição, como eu já disse, mas nós vamos trabalhar para isso. Nós temos aí nomes importantes dentro do PSOL, que estão presentes nesse debate. Vou começar pelo Guilherme Boulos, mas outros nomes dentro do partido que podem dar uma colaboração para criar esse entendimento. Nós vamos trabalhar para isso. Eu acho que, inclusive, ao invés de debater nomes, nós deveríamos debater uma plataforma, um programa para o Brasil. Porque ao debater um programa, por exemplo, como estava dizendo aqui o impeachment, né, nesse período pré-eleição, claro, né, a revogação do teto de gastos, a retomada do investimento público. Ao discutir programa, você está discutindo que tipo de governo você quer para o Brasil. E ao dizer, por exemplo, eu quero a revogação do teto de gastos, eu estou dizendo que eu não vou ter aliança com o MDB, com o DEM, no primeiro turno das eleições de 2022. Mas, lamentavelmente, há partidos de oposição que apostam nessa tática, que acham que é preciso fazer uma aliança com o Rodrigo Maia para disputar a presidência da República, e não com o PSOL, com o PT ou com o PCdoB. Então, é realmente uma situação difícil, delicada, nós vamos trabalhar pela unidade, mas há que se considerar que há táticas divergentes neste momento. O que nós vamos fazer? O PSOL, que é um dos partidos mais importantes da oposição hoje, nós vamos trabalhar para tentar colocar a política em primeiro plano. E não apenas o cálculo eleitoral, porque se colocar o cálculo eleitoral, certamente nós não vamos ter unidade. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, tentar colocar política, programa, projeto de país num primeiro plano e depois encontrar alguma fórmula para ir resolvendo esses outros temas que não são menos importantes, mas qual é a melhor tática para enfrentar a eleição, quais são os melhores nomes para enfrentar a eleição. Agora, se a gente começa pela tática e pelos nomes, certamente não vai ter unidade. Por isso que nós estamos defendendo que a gente comece a debater programa para o Brasil, e aí a partir do programa a gente vai afunilando para numa segunda etapa, né, debater a tática, quem que deve ser parte desse projeto, quem que deve encabeçar esse projeto. Mas nós vamos trabalhar para isso, vamos conversar, vamos discutir, e não havendo unidade, né, não vai ser por falta de esforço do pessoal. Não havendo unidade, vai ser porque predominou o projeto eleitoral de cada um aí. Seria uma pena, mas a gente já viu esse filme, né? Juliano Medeiros, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Obrigado, Anderson. Foi um prazer estar com vocês de novo aqui. Bom fim de semana para você e para todos os ouvintes do Faixa Livre. Conversamos aqui com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bom dia! Bom dia, Anderson, Celeste, toda a equipe do Faixa Livre, todos os ouvintes. Maria Lúcia, eu quero te agradecer por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Maria Lúcia, o show de horrores que é o governo de Jair Bolsonaro sob a batuta do entreguista Paulo Guedes na economia segue esse ano a mesma toada que tivemos em 2020. Aquela história da defesa do Estado mínimo, apostando nas reformas e nas privatizações. Mas eu queria começar a nossa entrevista repercutindo com você a declaração lamentável do Jair Bolsonaro de que ele não podia fazer nada porque o país está quebrado.
Maria Lúcia, você que há anos se dedica à análise das contas públicas, é uma das maiores estudiosas desse tema no país. Diz aqui pra gente, por favor, o Brasil está mesmo quebrado? De forma alguma, o Brasil não está quebrado. O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. Agora, Anderson, mesmo em crise, nós temos atualmente dinheiro em caixa, quase 5 trilhões de reais na gaveta, disponíveis. Nós temos atualmente 1.289 bilhões na conta única do Tesouro Nacional. Temos 1.836 bilhões, quase 2 trilhões lá fora, na gaveta, em reservas internacionais. Um dinheiro que não rende absolutamente nada para o Brasil. Nós temos mais 1.400 bilhões no Banco Central, parados lá, esterilizados, rendendo juros somente para os bancos. Somando isso que a gente tem na conta única do Tesouro, em reservas internacionais e no Banco Central, quase 5 trilhões parados. E o povo morrendo aí por falta de oxigênio, por falta de materiais básicos, leitos, etc. Além dessa bolada em caixa, nós tivemos ano passado um superávit na balança comercial. O que é isso? Exportamos mais do que importamos. 50 bilhões de dólares. A situação, então, comercial tá excelente, 50 bilhões de dólares de superávit. Além disso, todo mundo sabe das imensas riquezas naturais que o Brasil tem. Nós temos minerais estratégicos como nióbio, nós temos petróleo, nós temos terras agricultáveis, não é? Nós temos ainda também potencial tributário. A arrecadação tributária poderia aumentar e muito com uma reforma correta. E temos também dívida ecológica por cobrar, porque o dano ambiental provocado pelas atividades de mineração e do agrobusiness, que são atividades altamente lucrativas para as grandes corporações privadas que as exploram, deixam aqui um dano ambiental brutal. Nós poderíamos estar cobrando a dívida ecológica, mas nem o conceito da dívida ecológica está estabelecido corretamente aqui no Brasil. É impressionante. Então, nossa situação é de extrema abundância. O Brasil é riquíssimo. Nós não estamos quebrados de forma alguma. E há muito o que fazer, né, Anderson? Especialmente aí diante de tantas tragédias, de tanta gente desempregada, precisando de auxílio emergencial. Há muito o que fazer neste país. E para onde vai todo esse dinheiro que o nosso povo produz, Maria Lúcia? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, onde é que está esse ralo e quanto escoa por ele todo ano? O ralo dos recursos, né, que transformam o Brasil da abundância nesse cenário inaceitável de escassez em que o nosso povo vive, ele está presente em vários aspectos. Um dos aspectos mais relevantes é o sistema da dívida, porque quando a gente fala do sistema da dívida, nós estamos falando sempre de trilhões. Tem inclusive um artigo na página da Auditoria Cidadã. O Tesouro Nacional gastou 3 trilhões de reais em 10 anos para financiar a política monetária do Banco Central. É um escândalo, é aí que está o maior rombo das contas públicas. Nós temos, então, uma dívida gerada, em grande parte, de forma ilegal, ilegítima e até fraudulenta. Isso já foi provado, inclusive, por comissões parlamentares de inquérito no Congresso Nacional. E essas comissões não avançaram.
tá? Por conta do poder financeiro que manda no Brasil. Através do BIS, o instituição privada, que se diz Banco Central dos Bancos Centrais, se determina uma política monetária aqui para o Brasil, que é uma política suicida, e o Banco Central opera. Então, esses mecanismos que geram dívida pública, por exemplo, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, ela consome recursos para essa remuneração, ela é responsável pelo crescimento da dívida em trilhões, ela é a operação responsável pelas altas dos juros de mercado aqui no Brasil, que amarra toda a economia, não é? Então, é uma operação extremamente nociva. É um ralo que tem várias repercussões, não só financeiras e orçamentárias, mas também econômicas, porque afeta todo o funcionamento da economia do Brasil. O ralo está também no roubo direto de recursos. Não é? Quando a gente fala das atividades, do abuso das atividades do agronegócio de exportação e da mineração, nós estamos falando, primeiro, de uma depredação ambiental que gera um ônus para o país sobre vários aspectos. Não só em termos de saúde, não é? Porque essa devastação ambiental afeta a saúde de todo o planeta e das pessoas aqui no Brasil também, como contaminação do solo, contaminação de água, lençóis freáticos, utilização abusiva de água de graça, porque eles tiram a água diretamente dos rios. Uma exploração do trabalho enorme, porque essas atividades exploram a classe trabalhadora absurdamente, não faltam denúncias de trabalho escravo, não tem o menor respeito pela vida, haja vista aquele cálculo que foi denunciado, apareceu no jornal, o cálculo feito lá em Brumadinho, quanto ia custar para consertar a barragem que estava em risco grave de romper e quanto que seria o gasto com indenizações se as pessoas morressem com o rompimento da barragem. Chegaram a fazer a conta. Então, nós estamos falando de atividade que não só rouba recursos, como atividades que chegam a ser criminosas sob vários aspectos. Aí está um grande roubo do Brasil, porque se nós tivéssemos aqui um cuidado com a natureza, uma produção de alimentos, investimento em agricultura solidária, agricultura familiar, com geração de emprego digno para as pessoas que garantem soberania alimentar para o país, nós teríamos uma geração de emprego imensa e um salto na saúde da população brasileira. Então, são erros graves dos sucessivos governos, tá? Que não fazem a reforma agrária, não investem na agricultura familiar como se deveria. Esse roubo está, então, em vários aspectos, o Anderson. Está também nas privatizações, essa verdadeira rifa que está sendo feita das nossas estatais, das empresas brasileiras e até de parte do nosso território, né, que está sendo privatizado. Tudo isso gera empobrecimento do país, gera escassez, que não tem nada a ver com a imensa abundância que existe no Brasil. Todo esse roubo, ele tem sido viabilizado por uma série de medidas aprovadas pelo Congresso. Por exemplo, para a sociedade, tem aí a imposição do teto de gastos, desde a aprovação da Emenda Constitucional 95. O teto está estabelecido apenas para os serviços prestados à população e para a estrutura do Estado. O gasto financeiro com a dívida
essa remuneração da sobra de caixa dos bancos e todos os outros mecanismos ilegítimos da dívida, e para isso não tem limite, não tem controle, não tem teto, não tem limite algum, tá? Enquanto o auxílio emergencial já foi interrompido, o governo fala que não tem dinheiro para prorrogar, e as pessoas desempregadas, aqueles informais, estão aí abandonados, não falta dinheiro para a Bolsa Banqueiro Ilegal, que é justamente essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, que querem legalizar e tornar sem limite a Bolsa Banqueiro, com o PL 3877. Então, é uma série de atos que são aprovados no Congresso que garantem, que dão uma certa legalidade a esse absurdo que está acontecendo no país. Por isso que a sociedade tem que tomar conhecimento disso. A Auditoria Cidadã está com a campanha É Hora de Virar o Jogo em andamento. Quem ainda não acessou o nosso site, acesse, porque essa campanha tem vários vídeos curtinhos que explicam os aspectos desse modelo econômico completamente errado que atua no Brasil e que joga o nosso país nessa escassez inaceitável. Algo que muito nos surpreendeu nesse início de ano, Maria Lúcia, foi aquela notícia da saída da Ford do Brasil, com o fechamento das fábricas em Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo, além da que fica na cidade de Horizonte, no Ceará, e produz jipes da marca Troller. A empresa declarou que estava deixando o país por conta do famoso custo Brasil, a quantidade enorme de impostos que há no país. Já o Jair Bolsonaro disse que não era bem assim, que essa medida fora tomada pelo fato de o governo não estar mais cedendo subsídios para a empresa. Pior, Maria Lúcia, é que a Ford havia adquirido empréstimos junto ao BNDES que somam 335 milhões de reais e tinham como objetivo projetos destinados ao desenvolvimento de novos produtos da montadora para o Brasil. Fato é, Maria Lúcia, que mais de 50 mil trabalhadores serão afetados por essa decisão da montadora. É evidente que há muita coisa por trás dessa saída da Ford do Brasil, Maria Lúcia. Mas antes de nós repercutirmos os motivos, eu gostaria que você falasse sobre o fato de o Brasil seguir caminhando firme nesse processo de desindustrialização da sua economia. Me parece que é algo absolutamente irreversível nas bases que temos hoje na nossa política econômica, Maria Lúcia. Sim, Emerson, sem dúvida, a saída da Ford representa um agravamento da desindustrialização no Brasil. Imediatamente, né, a grande mídia e os jornais falaram do custo Brasil, embora a empresa tenha dito que foi em decorrência da queda das vendas. A grande mídia fala do custo Brasil e logo aproveita para falar, pois é, tem que fazer reforma administrativa, né? A PEC 32, sendo que a pandemia escancarou a importância da estrutura do Estado. A PEC 32 não é reforma administrativa, é a destruição da estrutura do Estado. E a pandemia exatamente vem mostrando que nós estaríamos já numa verdadeira barbárie se não fosse o SUS público, se não fosse a assistência social pública, se não fosse a Anvisa, não é, ainda pública, a Fiocruz, o Instituto Butantan, etc. Então, as universidades, a pandemia está escancarando a importância do setor público. Então, e ademais, o custo Brasil não está no custo do Estado. Como eu já falei, o ralo está no sistema da dívida. O que é o custo Brasil? Primeiro, a questão tributária. Porque o modelo tributário que existe no Brasil é carregado nos tributos que incidem sobre o consumo. Então, o carro sai muito caro aqui no Brasil para o consumidor, porque o consumidor é que paga o tributo embutido no preço dos produtos. Então, esse custo não é da montadora.
não é ela que paga, ela só repassa. Porque esse custo do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, do Imposto sobre Produtos Industrializados, etc., esse custo entra no preço do carro. Quem paga esses tributos são os consumidores, tá? A montadora repassa. O reflexo para a montadora é que ela consegue vender menos, porque se o carro fosse mais barato, uma quantidade maior de pessoas teria como adquirir os veículos. Com a incidência tributária muito carregada, o preço do carro fica muito caro e poucas pessoas conseguem cobrar. Além dessa questão do preço do carro, tem os juros, né? Essa parte dos juros, acho que só a Auditoria Cidadã que falou. Porque, Anderson, quem consegue comprar um carro zero à vista? Uma quantidade muito reduzida de pessoas. A maioria precisa de financiamento. E os juros extorsivos praticados no Brasil, juros de mercado, mesmo agora que a Selic está 2%, no cartão de crédito, o juro ultrapassa 250%. No cheque especial, ultrapassa 125%. E mesmo os financiamentos de veículo, que em geral os bancos colocam uma taxa um pouco menor, ainda é altíssimo, comparado com qualquer outro país do mundo. Agora, essa questão aí do empréstimo do BNDES, né, é absurda, porque muitas empresas brasileiras não têm acesso a financiamentos junto ao BNDES. Agora, ele concedeu esse empréstimo vinculado ao atendimento. Se ela não atendeu, como é que fica? E mais, incentivos fiscais. A Ford vem recebendo, sim, muitos incentivos para preservar empregos. E agora, como é que isso vai ficar? Então, nós temos que ver essa questão, porque durante muitos anos a empresa remeteu elevadíssimos lucros ao exterior. Tem uma tabela que constou de uma matéria publicada pelo jornal Valor Econômico, uma tabela que tem dados disponibilizados pelo Banco Central. Nessa matéria, tem lá a média de remessa para o exterior do conjunto de montadoras, não só da Ford, de todas as montadoras, era em torno de quase 4 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares por ano. De repente, em 2014, caiu para menos de 1 bilhão em 2014, para cerca de 800 milhões. 2015, quase zerou, 148 milhões. 2016, menos ainda, 114 milhões. 2017, 137. Depois subiu um pouquinho, mas já tornou a baixar. Então, as montadoras não estão conseguindo mais remeter aquela quantidade de lucros ao exterior desde 2014. E o que aconteceu em 2014 aqui no Brasil? A fabricação de uma crise. Fabricação de uma crise pela política monetária do Banco Central. Naquela época, a Selic chegou a 14,25%, permaneceu aí mais de um ano. As tais operações compromissadas bateram em 1 trilhão, gerando uma imensa escassez de moeda no mercado, de tal maneira que amarrou a economia brasileira. A crise parou a economia brasileira, o PIB caiu 7% em 2015 e 2016. E isso afetou não só as montadoras, como toda a economia do país.
E essa crise fabricada, porque não tinha razão nenhuma para termos aquela crise naquele momento, nenhuma justificativa econômica, nem técnica, nem política, ela foi fabricada pelos mecanismos de política monetária do Banco Central. Essa crise fabricada está servindo de justificativa para toda essa sequência de contrarreformas e desmonte que nós estamos vendo, desde a reforma trabalhista, passando pela Previdência, agora administrativa, privatizações, emenda do teto, tudo isso foi justificado com a crise. E ainda agora vem a pandemia aprofunda a crise fabricada, mas a gente não pode se esquecer que está em crise desde 2014. E a saída da Ford está relacionada com essa crise fabricada também. Agora, o detalhe que vocês da Auditoria Cidadã mostraram, Maria Lúcia, é que essa saída da Ford se relaciona com o projeto de lei 3877 de 2020, aquele que permite ao Banco Central acolher depósitos de instituições financeiras, o chamado Bolsa Banqueiro. Explica aqui para os nossos ouvintes o que uma coisa tem a ver com a outra, Maria Lúcia, por favor. A saída da Ford tem a ver com o projeto de lei 3877, como a gente tratou em uma live que nós fizemos no canal do YouTube da Auditoria Cidadã da Dívida, semana passada, porque justamente um dos custos mais elevados para a população é o custo dos juros. Principalmente quando se fala de um produto de preço elevado, como é o preço de um carro. As taxas de juros elevadíssimas praticadas no Brasil, por exemplo, se a pessoa comprar uma geladeira, ela vai pagar 2,5, 3 geladeiras. E outros itens também. No caso do carro, que já é um produto caro, o juro elevado torna essa compra impossível para grande parte das pessoas que gostariam de comprar um carro zero. Não é? Então, o custo dos juros é o que mais emperra a circulação da moeda no Brasil e o aumento da demanda. E o que faz? De quem é a responsabilidade desse juro de mercado alto no Brasil? Justamente da Bolsa Banqueiro, porque enquanto o Banco Central remunerar todo o dinheiro que está disponível nos bancos para empréstimos, o que você acha que os bancos vão preferir? Correr risco de emprestar para alguém ou depositar lá no Banco Central e ganhar a remuneração diária garantida pelo Banco Central? Claro que os bancos têm preferido depositar no Banco Central e ganhar remuneração diária. Só emprestam para a população a juros altíssimos, a juros extorsivos. E isso é que amarra todo o funcionamento da economia brasileira. Qual que é a relação disso com o projeto de lei 3877, que quer legalizar essa Bolsa Banqueiro? Se esse projeto for aprovado, vai virar lei. O Banco Central vai passar a ter obrigação legal de remunerar todo o dinheiro que os bancos quiserem depositar lá voluntariamente. Então, isso vai sacramentar a escassez de moeda aqui no Brasil e vai sacramentar essa prática de juros de mercado extorsivos. Por isso que a população precisa lutar contra esse projeto 3877 de 2020. Tem vários materiais na página da Auditoria Cidadã explicando como ajudar, tem modelo de carta lá para enviar para os parlamentares na Câmara, porque infelizmente esse projeto foi vergonhosamente aprovado no Senado. Agora ele está na Câmara dos Deputados Federais e a gente precisa barrá-lo. Maria Lúcia, uma coisa que tem mexido com os ânimos lá em Brasília são essas eleições para decidir os novos presidentes das casas legislativas, em especial a disputa na Câmara. E parece que os neoliberais já têm o seu candidato favorito, que é o deputado Arthur Lira, do Progressistas.
E o Paulo Guedes fez questão de deixar isso claro porque a eleição do Arthur Lira faria com que a discussão da nova CPMS voltasse à tona no Congresso. O Bolsonaro, que garantiu lá atrás que não haveria o retorno da CPMF, parece que, como de costume, voltou atrás. Esse pessoal não desiste, Maria Lúcia. Nós precisamos do retorno de um imposto sobre movimentação financeira no nosso país? Não, Emerson, não precisamos de uma CPMF, nem sob a forma de contribuição, nem imposto. Esse tipo de tributo, ele é extremamente injusto, porque ele será mais um tributo que vai incidir sobre o consumo, porque ele vai incidir ali na hora da operação, não é? Inclusive na operação de compra, de qualquer pagamento. Vai tornar o sistema tributário brasileiro mais regressivo ainda, prejudicando tanto as pessoas mais pobres, né, que são oneradas em todas as operações de consumo que elas realizarem, inclusive consumo de alimentos, qualquer tipo de consumo, atingirá também as indústrias mais complexas, que adquirem componentes, que vão passando, né, de uma pequena montadora para outra, que vai agregando peças. A CPMF ela vai encarecer em cascata os produtos. Então, ela é extremamente regressiva e também é mais um tributo injusto. O que a turma que defende a CPMF alega, primeiro que ela é fácil de ser arrecadada, né? Porque vai ali automaticamente sobre a operação, eles estabelecem uma alíquota aparentemente baixa, mas no volume isso dá um impacto tremendo. É um tributo que não vai respeitar a capacidade contributiva das pessoas, não é? Porque ela vai incidir ali sobre todas as operações. Então, a pessoa pobre ainda vai pagar mais tributo ainda, em todas as operações. Essa outra alegação que falam, né, que além de fácil de arrecadar, que ela não seria sonegada. Isso é mentira. Nas outras experiências que nós já tivemos de CPMF, ficou provado, houve várias denúncias de que os bancos davam tratamento diferenciado para grandes clientes e esses clientes escapavam da CPMF. Aqueles grandes clientes que tinham uma entrada muito grande, saída muito grande, tinham lá um registro à parte. Eles não pagavam CPMF sobre tudo, não. Isso foi uma denúncia gravíssima e que acontecia dentro do próprio sistema bancário, tá? Então, é um tributo sonegável, sim. E outra coisa que eles falam é que a CPMF poderia ser um instrumento de fiscalização. Só que já existem instrumentos de fiscalização, não é? Que exigem, por exemplo, que os bancos passem informações a partir de determinado volume de transferências, de depósitos e etc. Então, já tem mecanismos para isso. Não precisaria da CPMF para isso, não. Então, na minha opinião, é um tributo extremamente injusto, vai aumentar a regressividade e a injustiça do modelo tributário brasileiro. Nós precisamos, sim, aumentar a arrecadação, mas para isso, a saída não é uma CPMF. A saída é eliminar as benesses tributárias, porque tem vários incentivos fiscais injustificáveis. Tem várias isenções absurdas. Por exemplo, a distribuição de lucros para os sócios aqui no Brasil é isenta. Exportações são isentas. Rentistas estrangeiros que compram título da dívida pública e ganham aqui o maior juro do planeta são isentos. Por quê?
Não há justificativa para isso. Nós precisamos regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Está na Constituição, nunca foi sequer regulamentado. Tem que ter mais progressividade nos tributos incidentes sobre patrimônio, sobre heranças. Quer dizer, tem muita medida tributária que pode ser adotada para que os mais ricos, que têm mais capacidade contributiva, contribuam para o financiamento do Estado, porque aqui no Brasil, os mais ricos praticamente não pagam imposto, enquanto os pobres e a classe trabalhadora já são extremamente onerados. Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigado por novamente estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, a você e a todas as pessoas do Faixa Livre, toda a produção do programa e também todos os seguidores. Deixo aí um forte abraço para todos vocês. Convido para acessar as redes sociais da Auditoria Cidadã e apoiar aí as campanhas que a gente tem feito para virar esse jogo, para barrar esses projetos aí que eu mencionei, a da PEC 32, da reforma administrativa, da Bolsa Banqueiro, da independência do Banco Central, e lutarmos por uma reforma tributária justa, lutar por um outro modelo, não é como a economia de Francisco e Clara tem colocado, né, um coletivo importantíssimo que está atuando, que está avançando para pensar um outro modelo, né? Um modelo que coloque o ser humano no centro, que respeite a natureza e que é plenamente possível de ser implementado, principalmente num país que tem tudo, né, como o Brasil. Então, um forte abraço para todos vocês. Eu que agradeço pela oportunidade de mais uma vez participar aqui do Faixa Livre. Conversamos aqui com a auditora fiscal e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o vice-diretor de Cultura da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar novamente aqui com vocês para discutir esses temas aí. Geralmente eu sempre venho aqui discutir temas da Petrobras, né? E agora nós estamos aí com um novo tema, que é o assunto da paralisação dos caminhoneiros, né? Instituição, né, que foi criada recentemente, um Conselho Nacional, do qual eu tenho o prazer, tenho a honra de estar fazendo parte, né? Então, acredito que eu possa transmitir algumas informações para vocês sobre o assunto. Obrigado mais uma vez e é um prazer estar aqui novamente. Cláudio, eu quero te agradecer por novamente você estar aqui conosco no programa. Cláudio, nós temos aí a aproximação da data que foi estabelecida pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, 1º de fevereiro, para início de uma paralisação dos caminhoneiros, cuja adesão alcança 80% da categoria. Antes de nós nos aprofundarmos em algumas questões, Cláudio, inclusive em um artigo que você escreveu a respeito do tema no site da AEPET, diz aqui para os nossos ouvintes, por favor, quais seriam os motivos para essa greve que os caminhoneiros ameaçam fazer? Quais são as reivindicações deles? Anderson, os motivos são muitos, né, e justos, né? Desde a paralisação que houve em 2018, ainda no governo Temer, né, foi prometido uma série de coisas, foram feitas leis para atender os caminhoneiros em alguns aspectos, né? E tudo que foi prometido não foi feito. Os caminhoneiros costumam dizer que eles ganharam, mas não levaram. Foram feitas leis que não estão sendo cumpridas, né? Por exemplo, uma lei dando a eles a garantia de um frete mínimo. Só que a lei, empresas entraram na justiça a constitucionalidade da lei, né? E a lei hoje está lá no Supremo para ser julgada, e até hoje não foi resolvido, né?
Mas o maior problema que existe com relação a isso é a política de preço da Petrobras, né? Que foi o motivo daquela paralisação de 2018 e que continua sendo motivo, porque a Petrobras não mudou sua política de preço. Então eles continuam impactando a vida do caminhoneiro, né? Porque o combustível, o diesel, né, representa 60%, ou seja, mais de 60% do custo, né, do transporte, né? E quando esse valor desse combustível aumenta e ele não tem correspondência no aumento do frete do caminhoneiro, e é isso que praticamente sempre acontece, o caminhoneiro acaba trabalhando de graça, trabalhando para não receber nada, entendeu? Então isso realmente é tremendamente impactante, né? Fora a pauta dos caminhoneiros são de 10 itens, né? Então, mas eu acredito que o que gera principalmente o início disso aí é essa política de preço da Petrobras, o chamado preço de paridade de importação, que continua impactando não só os caminhoneiros, mas toda a população brasileira. Isso é um absurdo, quer dizer, é um crime que se comete contra o país, entendeu? E a população brasileira e que continua vigorando. Falando agora sobre esse artigo que você publicou, que tem o título de Temendo paralisação de caminhoneiros, governo lança proposta mel na chupeta. Qual seria essa proposta da gestão do Jair Bolsonaro para evitar a paralisação, Cláudio? Anderson, o que ocorre é o seguinte, nessa categoria, né, de caminhoneiros, né, existe existem entidades que representam a categoria, que deveriam estar representando a categoria, mas que, na verdade, realmente foram cooptados pelo governo, né, e não estão mais atendendo. E o caminhoneiro já percebeu isso, né? É por isso que foi criada essa nova instituição, esse Conselho Nacional de Transporte Rodoviário, que é exatamente para representar efetivamente o caminhoneiro, porque aqueles que estão lá conversando com o governo já não são mais aceitos pelos caminhoneiros como representantes, como legítimos representantes, entendeu? Então o novo conselho foi criado exatamente para se tornar efetivamente representante dos caminhoneiros, né? É similar ao que mais ou menos aconteceu na Petrobras, né? Quando a Federação Única de Petroleiros foi cooptada pelo governo do PT, né? E a CUT, né, atendendo a CUT, o PT, eles ao invés de defenderem os petroleiros, passaram a defender o governo, né? E em muitos casos defender cargos para os seus próprios dirigentes, né? E largaram o petroleiro para lá e passaram a tratar de questões próprias deles, entendeu? E do partido. Tá entendendo? Por isso foi criada a Federação Nacional do Petroleiro, a FNP, em contrapartida a isso. A mesma coisa está ocorrendo lá com os caminhoneiros, né? Foi criada essa nova instituição, né? Para defender os caminhoneiros, tá certo? E o governo realmente ele tenta intervir, tenta cooptar, não só através dessas instituições, como também através de lideranças de caminhoneiros, né? Só que esse movimento é um movimento que cresceu muito e ainda está crescendo, por causa da situação que hoje se encontra os caminhoneiros, que é uma lástima, tá certo? O caminhoneiro, praticamente, ele não está conseguindo mais sobreviver, não é? Então chegou num ponto, num limite, que não dá mais para continuar, tá entendendo? Então todos eles estão aderindo a essa proposta de paralisação no dia 1º, que eu acredito que vai ser um movimento muito forte e que pode trazer junto também toda a população brasileira. Você mesmo está acompanhando aí, quer dizer, essa política de preço absurda da Petrobras, né? Que é chamada de preço de paridade de importação, que a Petrobras coloca o preço lá nas refinarias dela para vender, um preço igual ao preço de quem está importando o produto. Está entendendo? Está importando o produto para revender. Quando esse produto é feito aqui no Brasil, né? É produzido aqui em reais. Não tem nada a ver com o preço internacional, né? Para você ter uma ideia, agora no inverno, lá no hemisfério norte, né? Eles consomem muito combustível, tá certo? Com isso, com esse consumo, aumento do combustível, aumenta o preço lá. Aumenta o preço lá, aumenta para a gente também. E nós não temos nada a ver com isso, não é?
Se existe um conflito lá entre Rússia e Arábia Saudita, isso afeta o preço do petróleo, afeta o preço para nós aqui também. Nós não temos nada a ver com isso. E o custo da Petrobras continua sendo o mesmo. Então essa coisa causa tamanhos absurdos, né? Que olha só o preço do gás de cozinha, que está dentro desse esquema também. Eles estão colocando o preço de gás de cozinha com base em preço de paridade de importação. Está entendendo? Então, o IBGE já registrou que mais de 3 milhões de famílias de brasileiros passaram a cozinhar com lenha, com todos os problemas ambientais e de segurança que isso envolve. Está entendendo? Porque a população, a família, já não tem mais condição de pagar uma botija de gás, sei lá, R$80, R$90. É um absurdo, porque eles estão colocando esse preço de paridade de importação. Agora, essa política só beneficia aos importadores, né, traders internacionais e as refinarias estrangeiras lá fora, nos Estados Unidos e na Europa. Está entendendo? E quem paga a conta é o consumidor brasileiro, é a Petrobras, que fica com as suas refinarias na ociosidade, e é o Brasil, que fica um país menos competitivo, com combustível, derivados, a preços muito elevados, acima do mercado internacional. Isso é um absurdo e nós não precisamos disso. Isso tem de acabar. Isso é o maior crime que está sendo cometido e já vem há muito tempo, né? E alguma coisa você tem de mudar. Então o governo Bolsonaro tem de mudar isso aí, porque sem solucionar esse problema, essas paralisações elas vão continuar ocorrendo, porque o problema vai voltar. Ele faz um paliativo agora, pensa que resolveu o problema e o problema vai voltar, por causa da forma como está sendo feito isso. E hoje eu acho que não é só o caminhoneiro, a população toda está revoltada. Não é? Então, vamos ver, dia 1º, eu acredito que não vai ser só o caminhoneiro que vai participar desse protesto, não, sabe? Eu acho que vai ter muita gente, muitas outra parte da sociedade que vai entrar nesse assunto também, tá certo? Agora, parece que haveria uma cooptação de algumas instituições e lideranças dos caminhoneiros por parte do governo federal em torno dessa proposta, que não teria sido discutida com a base da categoria, não é isso, Cláudio? Sem dúvida, Anderson. É incrível, né? A gente vê essa coisa acontecendo, né? E a população pouco sabe, pouco entende daquilo o efeito por que essas coisas estão ocorrendo, né? Muito pouca gente sabe. Por quê? Porque, na verdade, existem grupos estrangeiros que estão se beneficiando muito disso, né? Estão ganhando muito dinheiro com isso. E aí atuam em lobbies no governo todo, no Congresso Nacional, e em tudo quanto é lugar para manter esse privilégio, a posição de privilégio que já foi criada, evidentemente, com o objetivo de beneficiar alguns grupos, né? E o principal grupo beneficiado disso é a Shell, o grupo da Shell, né? A Shell, ela tem 3 refinarias lá no Golfo do México, em sociedade com a saudita, Saudi Aramco, né? E também refinarias lá na Europa, né? E com outras sociedades, né? E a Shell hoje fornece para o Brasil cerca de 200 mil barris dia de derivados de petróleo, diesel, gasolina, tá entendendo? E só fornece isso só é possível por causa da política de preço da Petrobras. A Petrobras, durante a sua existência toda, durante décadas, né, foi criada em 1953, até 2016, ela sempre teve como base de preço dela o custo de produção dela e a capacidade de pagamento do consumidor brasileiro. Então nunca teve problema, nunca teve conflito, nem com caminhoneiro, nem com distribuidor, nem com revendedor, nada. Não é? A partir do momento que se instalou essa política de preço, né, é que começou o problema, né? E aí o pessoal não percebe, né? Mas a Shell é tremendamente beneficiada com isso,
Tá entendendo? E estão ganhando muito dinheiro, porque 200 mil barris dia, faz a conta. É muito dinheiro que eles estão faturando, né? E isso é que sustenta. É a única explicação que eu tenho, entendeu? Porque eu vejo a Shell em diversos pontos, em diversos problemas nesse relacionamento na área de petróleo aqui no Brasil, né? Eles estão entrando e parece que o objetivo é assumir o lugar da Petrobras. A própria direção da Petrobras trabalha nesse sentido. No sentido de contribuir para isso, né? O primeiro exemplo é esse, a manutenção dessa política de preço, né? Que é absurda, que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Ninguém faz uma coisa dessa. Um país que tem toda a condição de produzir no seu custo, nenhum país faz isso. Tá certo? Você vê os grandes produtores de petróleo, os grandes países, as maiores empresas do mundo, vai ver o preço lá é muito mais baixo que o preço de mercado, né? Então aqui no Brasil é que se faz tudo, ninguém aceita isso. Então, como a população não sabe, coitada, fica sacrificada, né? Sem entender o que está acontecendo. É por isso que agora nós estamos tentando divulgar esse assunto, né? Inclusive através de vocês aqui, para a população tratar de entender o que é esse preço de paridade de importação, tá certo? Então, entram fatores que não tem nada a ver que começam a afetar a vida do brasileiro, entendeu? Se o câmbio subir muito, e o câmbio aqui no Brasil sobe de maneira espantosa, né? De tanta especulação que tem, em todos os grandes países aí, você falar Alemanha, Japão, Reino Unido, né? Variação cambial é 5%, 7% por ano. Aqui no Brasil, a variação cambial ocorre 20% numa semana, pode acontecer. Não é? Quer dizer, aumentou 20% o câmbio, aumenta 20% o combustível para o brasileiro. O gás de cozinha, a gasolina. E o que ele tem a ver com isso? Está entendendo? Aí, além disso, aí soma isso a variação do preço do petróleo no mundo, que pode ocorrer por N fatores, né? E que nós não temos nada a ver com isso. Então, você tem uma variação. Para você ter uma ideia, em 2020, né, o câmbio real com dólar, ele iniciou a R$ 4 por dólar, chegou perto de R$ 6, mais ou menos, meados do ano, entendeu? E no final do ano ele caiu para R$ 5. Olha só a oscilação. Ele saiu de 4, chegou em 6, ou seja, cresceu 50%. Se ele cresceu 50%, ele provoca um aumento de 50% no preço do combustível aqui no Brasil. É assim. Aí ele caiu para R$ 5, tá? Ele caiu 25%. E ficou ali, tá? 25% em cima do... O preço do barril, que é o barril, o petróleo lá americano, né? Ele iniciou o ano valendo $61 o barril. Aí com a crise que teve, briga entre Arábia e Rússia, etc. e tal, e mais a pandemia, né, que reduziu o consumo, o preço caiu de $61 o barril, caiu para $20 o barril, olha só. E depois ele foi recuperando e hoje está em $48 o barril. Mas ele iniciou o ano em 61 e está em 48. Ué, ele pode voltar daqui para frente, voltar para o 61, né? E se você juntar lá, se o câmbio sair de 5 e voltar para 6 também, aí você vai ver que o preço do combustível que está aqui hoje, lá na base dele, lá, vai aumentar mais de 50%. E aí, aumentou o nosso salário? Nós recebemos esses aumentos, como é que nós vamos pagar isso aí? Como é que o consumidor vai pagar isso aí? Tá entendendo? E coisa incrível, e ninguém se preocupa com isso? Ué, claro, precisa, a pessoa está no sufoco para entender que essa coisa está errada? Será que essas pessoas que fazem isso têm na carteira de identidade deles escrito que eles são brasileiros? Tem alguma coisa errada nisso, né? Tem alguma coisa errada nisso, tá certo? Porque brasileiro não poderia estar fazendo uma coisa dessa contra o seu próprio país, né? Então deve ter outros interesses aí, alguma coisa está errada, né, meu amigo? E por que o governo insiste na manutenção dessa política de preço de paridade de importação, a PPI, que foi adotada pela Petrobras, Cláudio? A empresa não produz petróleo suficiente para alimentar o mercado interno? Isso é um crime contra o consumidor brasileiro. Ô Anderson, se o governo não paralisar essa política de preço
da Petrobras, se a política de preço for mantida, eles vão acabar com a Petrobras. Até o final de 2021, esse período eles vão acabar com a Petrobras. Tá? A Petrobras hoje, se você olhar o plano de negócio dela, ela vende os ativos, vende ativos rentáveis para pagar dividendo. Isso é incrível e ninguém fala nada. A imprensa não fala nada. Basta olhar o plano de negócio dela. A direção da Petrobras saiu daqui para ir lá em Nova York, na Bolsa de Valor, para anunciar o plano de negócio delas. Quando saiu daqui, as informações que eles deixaram, é como se eles ainda não tinham completado o plano. O complemento do plano foi obtido lá nos Estados Unidos. E qual era esse complemento? Era quanto que a Petrobras ia pagar de dividendo no período, entendeu? E baseado em quanto ela ia pagar de dividendo, é que eles chegaram no valor de quanto ia vender dos ativos da Petrobras. Então, se olhar o plano de negócio da Petrobras, 2021, 2025, você vai ver que está previsto o pagamento de 35 bilhões de dólares em dividendo. E para fechar a conta, para fechar o quadro de usos e fontes, né, eles colocam lá a venda de 35 bilhões de dólares de ativos da empresa. E ninguém fala nada, ninguém questiona. Então está tudo correndo. E olha, e mais, pelas regras que tem lá, a direção ainda recebe bônus para vender os ativos, entendeu? Então você olha só que coisa incrível, né? E aqueles que compram esses ativos, estão comprando aí na Bacia das Almas, coisas incríveis, né? Como a linha de dutos que eles venderam, linha altamente rentável, e que foi vendida a preço de banana, e que hoje a Petrobras está pagando, vai levar uma perda terrível por causa disso, né? E está pagando uma enormidade de dinheiro, porque vendeu e depois alugou. E continua administrando. O pessoal que comprou nem administrar, continua a Transpetro administrando o gasoduto, entendeu? E a Petrobras pagando um absurdo. Use ou não use, é da cláusula de ship or pay, tá entendendo? Então, eles compraram a preço de banana e o dinheiro que foi pago ainda volta para eles mesmos em forma de dividendo. E isso é na cara de todo mundo, meu amigo. Ninguém está falando. Aí você tem dúvida de que eles vão vendê-la toda, vão acabar com ela. Vão esvaziar a empresa toda. Vão sangrar. E estão sangrando não é só a Petrobras, estão sangrando o Brasil. Estão sangrando o Brasil. Essa política de preço da Petrobras é uma sangria total no Brasil, né? Com recursos que vão para o exterior. Déficit de divisa é tudo. Está entendendo? Então, é imprescindível que essa política de preço seja interrompida. Se os caminhoneiros agora que estão lutando por isso, está na pauta deles, entendeu? Não conseguirem, quem é que vai conseguir? Quem é? Você vê a imprensa, alguém falando, alguém discutindo? Então, nem o Brasil está sendo entregue, né? E o que todo mundo quer é que o Brasil realmente seja sempre uma colônia fornecedora de matéria-prima e de alimento para o resto do mundo. E é só. E que não se desenvolva, entendeu? E não vamos nos desenvolver nunca, porque vamos entregar tudo os nossos recursos naturais, está tudo sendo entregue para a empresa estrangeira. Essa é a política de quem está lá, né? E que, de repente, aquilo que eu falei, né? Mostra numa carteira de identidade dizendo que é brasileiro. Mas alguma coisa de errado está nisso, né, meu amigo? E de muito errado, né? Para terminar, Cláudio, aquela tragédia que nós vemos no estado do Amazonas pela falta de oxigênio nos hospitais poderia ser evitada não fosse a ânsia neoliberal que nós temos no país. De acordo com a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, a Fafem, no Paraná, fechada no ano passado, tinha a capacidade de produzir quase 5 vezes o consumo de oxigênio do estado da região norte. Havia um potencial de produção de 360 mil metros cúbicos de oxigênio, que poderiam ser transformados em oxigênio hospitalar com uma pequena mudança na planta de separação do ar, muito além dos 76 mil metros cúbicos utilizados nos hospitais no Amazonas.
Isso mostra mais uma vez o genocídio promovido pelo neoliberalismo no nosso país, Cláudio. Bem, Anderson, esse problema do neoliberalismo não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo todo, né? Só que todo mundo, o restante do mundo, eles já se conscientizaram que isso é um problema. E aqui no Brasil nós entramos exatamente na contramão de tudo, né? Com a política do seu Paulo Guedes. Está completamente fora de tudo que se fala pelo mundo, né? Porque neoliberalismo ele começou em 1980 com Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, né? Transformação do mundo, né, capitalista, né, entendeu? Interesse onde foi mais baixo produzir, é onde é que vai se produzir, né? E, para você ter uma ideia, de 1930 a 1980, o Brasil foi talvez o país no mundo que mais cresceu industrialmente, né? Em 1980, a indústria brasileira produzia mais do que a indústria da China e da Coreia juntos. Em 1990, o PIB brasileiro ainda era maior do que o PIB da China, tá certo? Mas com esse negócio de espalhar pelo mundo tudo, né, desse neoliberalismo, tá entendendo? A China absorveu muito bem isso e começou, hoje, a diferença que tem da indústria da China para o resto do mundo é enorme, né? Então o problema não foi só no Brasil, tá entendendo? O problema foi no mundo inteiro, todo mundo, na hora que precisava dos equipamentos para se defender, né, do Covid, aí foram ver que o único lugar que se produzia isso, conseguiria esses equipamentos era na China, que os países nenhum tinha mais, tá entendendo? Então, o neoliberalismo é um problema mundial, né, mas que só que os outros já perceberam e já começaram a corrigir, né, enquanto que no Brasil nós estamos ainda aprofundando cada vez mais o problema, não é? E vamos ver até quando que vai. Se a gente conseguir, olha o que eu falo, começar por aí, acabar com essa política de preço da Petrobras, mostrar para o povo, para a população o que é isso, o que nós estamos pagando, a sangria que isso está causando para o mundo, eu acho que é o início, então, da destruição dessa política neoliberal no Brasil, entendeu? Então, vamos torcer para que isso aconteça assim e nós contamos com o apoio de vocês aí, tá bom? Cláudio Oliveira, muito obrigado por você estar aqui dialogando novamente conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, sou eu que agradeço, tá? Espero poder voltar mais aqui e conto com o apoio de vocês para tentar livrar o Brasil da situação em que ele está, tá certo? Nós precisamos agregar, né, a população, os brasileiros, os verdadeiros brasileiros, os patriotas, os nacionalistas, em defesa da nação, porque senão nós vamos ficar numa situação cada vez pior, né? E me preocupa muito, né? Nós vamos sair de um neoliberalismo, mas nós estamos vendo a China entrando cada vez mais no país e sem que ninguém observe, sem que haja nenhum controle disso, e que é muito preocupante no meu modo de ver, e que ninguém tá se preocupando no momento com isso, né? Mas aí eu conto com vocês, com o apoio de vocês, para a gente tentar defender o que resta desse país, né? E o que vai ficar para os nossos filhos, nossos netos, é isso que é importante, tá certo? Então, muito obrigado, eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês. Obrigado, um abraço. Conversamos aqui com o vice-diretor de Cultura da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Cláudio Oliveira. E vamos encerrando o programa de hoje, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem ligadinhos novamente aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até segunda!